meus amores! E vamos iniciar agora a nossa aula de história. Hoje falando sobre os mares desconhecidos. Então peguem o livrinho de vocês, o caderno 2 e abram na página 13. Vamos iniciar? Observe o mapa a seguir. Então todo mundo aí olhando para o livro prestando atenção. Ele foi produzido em 1507 e é chamado de Mapa de Valdemar. Ele é o primeiro registro histórico com a representação do continente americano, com a designação América. Então, observem aí o mapa Valdemar, de 1507. Um mapa bem diferente, não é isso? Vocês conseguem observar os traços de um mapa, mas de forma bem diferente. A forma gráfica dela é diferente dos mapas que a gente costuma ver, não é isso? E logo abaixo temos o mapa mundi, né? O atual. Então, o mapa do mundo. Logo abaixo, vocês têm aí um joguinho rápido, que diz o seguinte na questão de número 1. Compare os dois mapas. As representações são diferentes? Converse com seus colegas. Então, já que não pode conversar com os coleguinhas, converse com os membros de casa, certo? O papai, a mamãe, o irmão, o primo, quem estiver em casa, sobre as representações dos mapas que vocês estão vendo aí. Questão de número 2. As viagens marítimas. O que são viagens marítimas? As viagens por alto mar, certo? Duram dias, claro, o mar é imenso, então duram dias, né, para fazer uma viagem marítima. Por isso, eram grandes aventuras. Crie um pequeno relato em seu caderno, narrando uma viagem imaginária pelos oceanos, na época da expansão marítima europeia. Então, vocês irão fazer no caderninho de vocês um relato, certo? Sobre essas viagens marítimas. Vamos à página 14. Vamos falar um pouquinho sobre a exploração do trabalho indígena. Infelizmente, houve por parte dos portugueses uma exploração sobre os índios. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa história agora. Inicialmente, os portugueses exploravam o pau-brasil. Tia Érica já falou com vocês em sala de aula o que vem a ser o pau-brasil, né? É aquela árvore que existia muito, hoje nem tanto, mas na época da descoberta do Brasil, eram muitos paus-brasil e era uma riqueza brasileira. E os portugueses, eles vieram tudo, de olho nessa madeira do pau-brasil, certo? Então, uma árvore muito comum no litoral, da qual era possível extrair um pigmento vermelho para o tingimento dos tecidos. Os indígenas, eles realizavam o trabalho de extração das árvores e carregamento dos troncos até as embarcações. Além de conhecerem bem as matas, os indígenas, eles eram a mão de obra abundante e bem baratinha, né? Porque os portugueses souberam enganar bastante os índios. Mais tarde, para a realização de outras atividades, os portugueses começaram a capturar e escravizar esse povo nativo. Povo nativo? Isso. O povo nativo que a gente está falando são os índios. Então, eles aproveitaram da bondade dos índios em ajudar na mão de obra e começaram a escravizar. Começaram a usar os índios com trabalho escravos, ou seja, trabalhos obrigados, e com esse trabalho pesado, viu, de levar troncos do pau-brasil para as embarcações para poderem levar para Portugal, né? Em troca do trabalho, os portugueses ofereciam aos indígenas objetos, e objetos de pouco valor, produzidos na Europa e desconhecidos por eles. Então, tudo que tivesse cor, tudo que fosse dourado, que tivesse bastante cor, que fosse colorido, chamava a atenção dos índios. Então, eles usavam da inocência dos índios de não conhecer o que era isso e faziam a troca. Se você trabalhar para mim, se você fizer isso para mim, eu te dou, vamos supor, essa roupa. Então, os índios se sentiam, porque iam ganhar uma roupa e acabavam fazendo a troca, o trabalho pelos objetos que eles ofereciam. Então, eles trocavam além disso, né? Espelhos, colares, facas, instrumentos e objetos de ferro. Olha que coisas tão bobas, mas que os índios se achavam
maravilhados com tudo aquilo. Então acabavam fazendo o trabalho por troca de tudo isso. Esse tipo de relação, de troca, é conhecido como escambo. Então, o escambo, quando alguém fala do escambo para vocês, era essa troca. Escambo é a troca de favores. Ou seja, você trabalha para mim fazendo o que eu quero e eu te dou isso. Entenderam? Apesar de o processo de colonização envolver a exploração de riquezas, a dominação e a escravização dos povos indígenas. Também aconteceram muitas trocas culturais entre os povos indígenas e os portugueses. E nós estamos aqui e somos prova viva disso. Nós temos muita experiência, nós tivemos muito conhecimento através do que os índios e os portugueses passaram para a gente de conhecimento cultural. Seja ele na dança, seja ele no vocabulário, seja ele na culinária. Então, nós que herdamos todo esse trajeto, todos esses vestígios de cultura indígena e portuguesa. Entenderam, meus amores? Então, aqui vai ficando o assunto. Depois desse assunto, nós temos aí um jogo rápido para vocês executarem, de verdadeiro ou falso, certo? Leiam mais um pouco o conteúdo para um melhor entendimento. Respondam a atividade direitinho, certo? Qualquer dúvida, ligue para a tia, tá bom? Então, a gente encerra aqui a nossa aula de história. Bons estudos para vocês e até a próxima aula. Um beijo!